Hello, humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show, até porque hoje a saúde nos conecta, ele tá aqui comigo, né, Dr. Rafael Amante, médico radiologista, sócio-diretor da URC Diagnósticos, e a gente hoje vem bater um papo sobre vida, sobre consciência, sobre escolhas saudáveis, né? E a gente vem bater um papo sobre o Março Amarelo. Doutor Rafael comigo aqui. Rafa, prazer em receber mais uma vez aqui, tudo bem? Olá, mano, boa tarde aos ouvintes, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Já tivemos aqui outras vezes falando sobre o mesmo assunto, Março Amarelo, né? O março é o mês da mulher. Por sinal, já queria deixar a minha mensagem da URC e a minha pessoal para todas as mulheres que estão nos escutando, dar os parabéns pelo dia 8 de março que está aproximando. E eu acho que essa entrevista, falar um pouco sobre endometriose, que é o que a gente já veio aqui algumas vezes, que ainda é um assunto muito desafiador na medicina, né? Seria um presente para elas agora para o dia 8 de março. Ô Rafa, muitas mulheres trabalham na URC, né? Tem muita mulher lá? Eu acho que tem, né? Pelo que eu vi, tem uma lista grande lá de... Então, a minha vida, eu acabo brincando com a minha esposa, que ela é cercada de mulheres. Tem 2 irmãs, 2 filhas, a esposa. Só tudo de homem no meio 2 cunhadas e mais em torno de 100 colaboradoras dentro da... 100 colaboradoras? A gente está em torno de 100 colaboradores, dos 100 eu acho que 10 são homens e 90 mulheres. Caraca, velho. A nossa gestão toda na clínica é feita por mulheres, né? Então eu tenho muito orgulho de participar diretamente deste meio e com certeza são pessoas muito competentes que estão... Me diz uma coisa, você acha que a URC tem esse caráter de uma marca muito humana, muito verdadeira, porque as mulheres tem o DNA delas na URC? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra. O fato da credibilidade da mulher na área da saúde, né? A maioria das secretárias de médicos são mulheres, tem um jeito mais delicado de atender. A área da enfermagem é feita praticamente, a maioria por mulheres, as técnicas, enfim. E eu acho que a gente conseguiu construir isso nesses 35 anos com muita credibilidade, né? Desde da época da Cleonice, que a nossa gestora hoje começou praticamente do zero lá dentro da clínica, a gente foi adquirindo uma cultura lá dentro que se perpetuou nesses 35 anos, dando essa credibilidade e provocando tudo isso que a gente construiu até hoje, essa força que a gente tem, né, no atendimento, na credibilidade de diagnóstico, enfim, tudo que a gente construiu até hoje. Ô Rafa, vamos dizer uma coisa, a gente veio falar sobre endometriose, já conversamos sobre isso tantas vezes, cara, mas a impressão que eu tenho é que ainda se fala muito pouco sobre essa doença. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez, é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que nós lá dentro da URC nos especializamos, a gente tem uma equipe especializada só nessa área, porque dentro da medicina a endometriose ainda é um desafio, né? Ela é uma doença que ela demora muito tempo para ser diagnosticada, ela ainda tem uma média de tempo de diagnóstico de em torno de 7 a 10 anos, ela era pelo menos muito pouco valorizado os sintomas até alguns tempos atrás. Quando você fala valorizado aqui, é meio que negligenciado pelas pessoas, pela sociedade em si? Era aquela velha frase que a gente escuta que, doutor, eu sempre me queixei e o médico sempre falou que ter cólica era normal, né? Só que a cólica, ela até pode ser normal, mas ela tem um certo grau de tolerância, né? A partir do momento que ela fica uma cólica intolerante, uma cólica incapacitante, que você deixa de fazer as suas atividades sociais, de uma adolescente deixa de ir para aula e deixa de ir para faculdade, uma adulta jovem deixa de trabalhar, deixa de ir num acontecimento social, numa festa, a partir do momento disso, que ela está ficando em casa por causa da cólica, ela tem que ser mais bem valorizada e mais bem investigada. Mas quando você fala dessa negligência, Rafa, existe uma meia-culpa, por exemplo, do parceiro, uma meia-culpa do médico de acompanhamento, dessa mulher também que meio que negligencia isso tudo? Como é que funciona isso?
Eu acho que é meio que cultural também, né? A minha avó já tinha cólica forte, a minha mãe já tinha cólica forte, eu tenho também, e é normal porque já faz parte da cultura da família, aquilo ali era uma genética da família de ter cólica forte. Então é um contexto que envolve todo mundo, e essa negligência vem desde da própria paciente, né? Só que hoje, com a modernidade das fontes de informações que nós temos, todo mundo está muito mais ligado, né, nos sintomas, tem muito mais acesso à informação, então acaba estudando e quase que se autodiagnosticando, chegando lá... A mulher já chega dizendo que acha que tem endometriose? Várias vezes. Já... O que acontece? Depois a gente conversa um pouco mais sobre o que é a doença, né, nós já entramos, mas essa doença, ela tem que começar sendo investigada num consultório médico, né? Ela não vai direto para o diagnóstico de imagem. Então, a partir do momento que ela procurou um clínico num posto de saúde, a partir do momento que ela começou com o seu ginecologista ou um cirurgião com essa queixa específica, daí se dá início à investigação da endometriose. Ali começa tudo. Isso. Tá, mas daí o primeiro diagnóstico é feito com imagem? Não, a primeira suspeita é uma suspeita clínica, né? Então, assim, para a gente começar a falar um pouco mais da doença, como a gente tem um público mais leigo nos escutando, eu gosto de explicar pelo menos o que é a doença, por que chega no nível de uma cólica incapacitante, né? E eu gosto muito, para quem já foi minha paciente, de explicar fazendo analogia. E eu faço uma analogia do útero da mulher com uma fruta que é a pera. Então, o útero da mulher é como se fosse uma pera, né? O mesmo tamanho, o mesmo formato, tem 3 camadas, e o revestimento interno desse útero se chama endométrio, que é a parte que sangra na menstruação. Então, o endométrio é uma estrutura normal que toda mulher tem. Só que o que é a endometriose? Então, a endometriose nada mais é do que um foco desse endométrio fora do útero. Existem algumas teorias de como que esse endométrio sai, né? Não tem nenhuma comprovada ainda. A mais aceita é a menstruação retrógrada, que um foco desse endométrio sai pelas trompas. Sai mesmo, ele avança, é isso? Isso, e aí sai uma gotinha, não sai uma menstruação, uma gotinha. Essa gotinha pode grudar na trompa pelo lado de fora, atrás do útero, na região retrocervical, que é um dos locais mais comuns que a gente encontra através de exame de imagem. Pode colar nos ovários, pode colar no intestino, pode colar na bexiga, todas as estruturas anatômicas que estão na pelve ao redor do útero. Então, isso é o diagnóstico de endometriose. Junto com a endometriose, a gente também encontra a prima da endometriose, que é a adenomiose. O que é a adenomiose? Que dá sintomas semelhantes também. A adenomiose, ela é a invasão da parede do útero. Então, é quando o endométrio, ele invade a parte branca da pera. A semente invade ele não chega a sair para fora do útero, mas ele invade a parte branca da pera. O endométrio invade a parede do útero. E a adenomiose e a endometriose dão sintomas semelhantes, né? Que podem chegar a um ponto de que cause uma cólica incapacitante. Tá, o primeiro o único sintoma é a cólica incapacitante, ou existem outros? Uma dor de cabeça, desconforto? Porque eu imagino que não deva ser um negócio tranquilo para a mulher isso. Não. Porque o que? Só para eu entender, Rafa, é uma inflamação alocada num lugar que não deveria estar, resumindo, é isso? Perfeito. O que acontece? Qual é a fisiopatologia, então? Só um pouquinho, fisiopatologia, deixa eu guardar essa palavra aqui. Quando vir outro médico eu quero usar fisiopatologia, bonito isso aí. Fisiopatologia, vou até perguntar para qual outro médico, ele vai dizer, pô, mano, tá bem, fisiopatologia. Tá bem informado, né? Fisiopatologia, tá. Então, como é que a doença atua? Quando o organismo da mulher sofre estímulo hormonal para o endométrio engrossar e menstruar, aquele foco que está lá fora, ele também sofre esse estímulo hormonal. Tá. Como se essa gotinha fosse menstruar. Como se tivesse ligação direta? Não é uma ligação. A gota está separada dele, ela saiu a gotinha e grudou nas estruturas lá fora. Só que ela sofre o mesmo estímulo hormonal, pelo fato de ser o mesmo tecido. Tá. E aí essa gotinha que está lá fora, ela sofre esse estímulo, ela é estimulada, e como se fosse menstruar para dentro do abdômen, uma gotinha que vai menstruar para dentro do abdômen. Essa reação toda desencadeia um processo inflamatório que provoca os determinados sintomas, que a gente pode conversar um pouco mais a fundo. Tá, mas vamos lá, quais são os sintomas? Então, primeiro um desconforto absurdo, aí veio o quê? A cólica que você falou?
Tem febre, dor de cabeça, isso tudo faz parte do processo ou não? Isso, que a queixa mais comum, né, é a cólica incapacitante, que elas procuram a médica por causa disso, e numa anamnese a gente começa a conversar com elas e vê que tem os outros sintomas também envolvidos, do tipo dor na relação sexual, uma dor de profundidade. Então a paciente às vezes relata que tem dor na relação ou tem que parar de ter relação pelo fato de estar com desconforto, né? Aumento do fluxo menstrual pode causar, né? Então começa a notar que menstruava 5 dias, começa a menstruar 7, 8, 10 dias, 12 dias, uma quantidade maior de menstruação, começa a passar em absorvente, começa a acordar com a cama ensopada, como eu digo ali. Elas referem muito isso aí. As duas dores famosas também, dor para evacuar e dor para urinar, correlacionado com a menstruação, né? Alteração do hábito intestinal. Quando eu fico menstruada, ou eu fico com diarreia, por exemplo, pode ser um sinal de comprometimento intestinal, né? E outro motivo importante de investigação também é a infertilidade, é a dificuldade para engravidar. Então, quando uma menina em determinada faixa etária fica um ano e meio tentando engravidar e não consegue, ela entra também na lista de investigação de endometriose por exame de imagem. Rafa, o não tratamento da endometriose pode agravar e isso, por exemplo, se transformar num câncer ou alguma coisa mais grave, ou é uma doença que vai permanecer meio que silenciosa até a descoberta? Silenciosa ela nunca é, porque ela dá muito sintoma, né? Mas ela é uma lesão benigna, né? Muito difícil se transformar em câncer. Praticamente impossível, assim, mas ela é uma lesão benigna, só que quem tem endometriose vai ter pro resto da vida, né? Eles falam que uma cirurgia bem feita hoje limpa tudo, tira todos os focos, mas desde que essa paciente, depois da cirurgia, ela continue bloqueada com hormônio que faça com que ela não menstrue. Aí o que acontece? Eu costumo falar muito também, a gente coloca essa doença para dormir. Tudo que fizer com que a mulher não menstrue vai colocar a endometriose para dormir, pode ser que ela fique assintomática o resto da vida. O que a gente pega com muita frequência na geração de hoje? Uma menina que começou com endometriose, discretos sintomas ali na idade de adulto jovem, 20 anos, bloqueou, tinha uma cólica, bloqueava com anticoncepcional para fazer anticoncepção mesmo, porque não queria engravidar. Chegou nos 20, 25, 27 anos, primeiro filho, não teve dificuldade, a gestação, ela bloqueia a menstruação, né? O paciente não menstrua, a gestação ajuda a dar uma secada na endometriose. Ela bloqueia novamente depois com um DIU, porque não quer ter um outro filho seguido, então não dá tempo de menstruar, da doença começar a se manifestar. Então isso ela já está lá com seus 30 anos, passou dos 20 aos 30 anos praticamente sem sintoma. Tem o segundo filho. Chega numa faixa etária dos seus 30 e poucos anos, que aí quer tirar o hormônio da vida, não quer mais usar o DIU, não quer mais tomar anticoncepcional, o marido faz a vasectomia. Quando para o anticoncepcional, a doença começa a se manifestar. Então a gente tem muitas pacientes de 35, 32, 37, 40 anos que começam com sintomas nessa idade porque não deram tempo, a doença estava dormindo antes dela. Tava ali, mas estava... O uso do anticoncepcional contínuo, as gestações, tudo isso fez com que ela não desse sintomas o suficiente. A doença estava ali, mas ela não se manifestava, ela não inflamava. E aí, após a última gestação, após o final da vida hormonal dela, né, do uso do hormônio para bloquear, inicia os sintomas. Doutor, quando você fala de inflamação, sempre que a gente... acho que nos últimos 5 anos tem se falado muito uma relação direta do corpo inflamado com a nossa alimentação. E falávamos disso ali fora, sobre a alimentação. Né? Uma alimentação mais regrada, com exercício físico, o conjunto dessa obra para a mulher, ela diminui os sintomas, ela consegue meio que colocar essa doença para dormir assim, ou ela precisa parar de menstruar mesmo? Então, a doença, eu sou da área da radiologia, então a gente fica até ao ponto do diagnóstico, né? Você fica até um ponto ali, né? Isso, nós não entramos muito no tratamento, mas a gente já veio aqui outras vezes com outras médicas até... Mas você fala tanto disso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Sem dúvida nenhuma, para ser mais objetivo na resposta,
o hábito de vida saudável, né, ele é 50% do tratamento de uma endometriose. Né? Então, as nossas parceiras, as médicas que tratam mais, as equipes de Criciúma que mais tratam endometriose aqui, algumas médicas falam que nem pegam a paciente se ela não estiver disposta a mudar o estilo de vida. Começar a fazer exercício físico frequente e perder peso. Né? Junto com perder peso é introduzir uma dieta anti-inflamatória com acompanhamento de nutricionista. Muitas meninas, elas conseguem controlar os sintomas só com isso, só com o bloqueio hormonal, o exercício físico e a dieta, só mudando o estilo de vida. Mas a indicação cirúrgica, no caso do tratamento, ela é específica, né? Quando não se consegue fazer o controle sintomático da doença, a paciente já fez de tudo, já bloqueou, já tomou anticoncepcional, já botou um DIU hormonal e não consegue fazer o controle da doença, aí sim acaba indo para uma segunda etapa do tratamento, que é a indicação cirúrgica. Tá. A cirurgia ela é muito complexa ou não? Porque cirurgias hoje, imaginação minimamente invasiva, você tem muita tecnologia envolvida, né? Mas essa é uma cirurgia preocupante para a mulher? Preocupante com relação à infertilidade, né? Então, assim, o que acontece? Quando uma menina jovem de 20, 25 anos vem fazer a investigação, ela vem preocupada, uma pergunta que a gente recebe: eu vou conseguir engravidar? Né? Essa é a primeira pergunta que elas fazem: vou conseguir engravidar? Então, assim, a cirurgia, ela tem uma indicação específica, né? Quando a paciente já não consegue engravidar, já tentou durante um tempo, ela não depende muito da quantidade de endometriose que essa paciente tem. Tá entendendo? Então, assim, às vezes é uma paciente que está tomada de endometriose, já teve seus 2 filhos, só que a gente conseguiu, a ginecologista dela conseguiu bloquear ela com anticoncepcional e ela não tem sintomas. E aí ela vem nos acompanhar, ela vem acompanhar de 2 em 2 anos, faz um exame de ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que aí entra a nossa área da imagem, e a doença não está evoluindo, ela tem aqueles determinados focos e ela toca a vida dela. Em compensação, tem outra que tem um foco pequeno, tem muito sintoma e acaba tendo indicação cirúrgica. Né? A cirurgia, geralmente, quando eles abrem, tem muito não, mas tem um pouco mais de focos, porque a imagem ela não é perfeita. Não revelando a cara tudo. E outra, tem lugares mais escondidos, eu imagino, ali. Também, às vezes mesmo complementando com ressonância magnética e tal, a gente acaba, na cirurgia eles acabam vendo mais focos do que a gente consegue ver pela imagem. Então, assim, às vezes é uma paciente muito sintomática que tem um comprometimento de nervos, por exemplo, nervos da região da pelve. E ali tem que fazer uma limpeza, tem que cauterizar aquela lesão, porque toda vez que ela menstrua, ela acaba tendo uma dor pélvica absurda, né? Então não depende da quantidade de endometriose que essa paciente tem, depende dos sintomas e do fato de não conseguir engravidar, que vai levar a essa cirurgia. Geralmente é uma cirurgia feita por vídeo, né? Vídeo laparoscopia, mas não é uma doença, não é uma cirurgia simples. Né? Nunca acho que é algo simples também. Geralmente as equipes, dependendo do acometimento do que tem nos exames de imagem, as cirurgiãs entram com um proctologista, uma eventualidade de mexer no intestino, né? Um urologista, tem equipes que tem proctologista, equipe que tem proctologista e urologista, porque mexe na bexiga, mexe no ureter, então acaba sendo uma cirurgia de alta complexidade, cirurgia que pode durar 4, 5, 6 horas. Doutor, na verdade a grande questão é o seguinte, que a mulher não fique com esses sintomas, não ache que é normal. Eu acho que toda essa entrevista é para isso, né? Ela não achar que esses sintomas são normais, né? Ela que procure realmente o seu médico de confiança, para tentar descobrir isso o quanto antes, né? Exatamente, a mensagem é essa, ter cólica forte não é normal, tem que investigar, mesmo que não tenha focos visibilizados pela imagem, não afasta a possibilidade de ela ter. O que vai afastar a imagem, ela vai afastar se ela vai ter uma indicação cirúrgica, né? Que se ela tiver muitos sintomas, porque a endometriose superficial, ela é um tipo de acometimento que não é visto pelo exame de imagem.
Então, geralmente, ela tem que ter um certo comprometimento, ela tem que ter um certo grau de invasão, vamos dizer assim, para a gente começar a ver através do ultrassom ou através da ressonância magnética, né? O ultrassom acaba sendo o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que a gente faz na nossa equipe, que é especializada lá na URIC. Ele é um exame mais detalhado, né? Ele é um exame feito com mais tempo, não é aquele transvaginal que as pacientes estão acostumadas a fazer. A gente mais rapidinho e tal. Isso, a gente faz o preparo intestinal justamente para fazer o mapeamento de toda a pelve, fazer o estudo do intestino, fazer o estudo dos ligamentos, fazer o estudo de todas as estruturas pélvicas que podem estar acometidas pela endometriose. Doutor, esse exame que você falou, transvaginal, é similar, por exemplo, ao que eu acompanhei como pai, que a gente faz o ultrassom ali pro bebê? É esse aí? É o mesmo exame. Tá, é o mesmo exame. Isso, é o mesmo exame. Só que ele tem funções diferentes. Tá, entendi. Né? A gente pode pesquisar através de um mesmo exame de imagem, a gente pode pesquisar várias coisas diferentes. Tá. E também pode acontecer o contrário. A gente pode ser solicitado um determinado tipo de exame que não vê o que a pessoa tá procurando. Entendi. Né? Para cada coisa um exame específico. Por isso que precisa da avaliação clínica de um médico antes. Às vezes a pessoa quer ir lá ver determinadas coisas e a gente fala, não, esse método de imagem não vai pegar isso aí. Então, tu deveria investigar através de outra coisa. De repente a gente liga quando né? A gente liga pro médico e vamos tentar fazer tal exame ao invés de fazer esse exame que eu acho que vai ficar melhor. A gente libera o paciente, faz o preparo intestinal e sabe que num transvaginal normal, às vezes, a endometriose não aparece. Então a gente é muito questionado, mas eu sempre fiz um transvaginal normal, sem o preparo intestinal e nunca apareceu a endometriose. Isso aí pode acontecer, né? Pode acontecer. Se não for um acometimento muito grande, se for focos muito delicados, muito pequenininho, pode acontecer de uma paciente ter feito transvaginal uma vida inteira e nunca ter feito o diagnóstico de endometriose. Agora, a qualidade dos equipamentos evoluíram muito, né? A qualidade das imagens, o que se vê nos equipamentos é um negócio absurdo, né? A radiologia é uma evolução constante, né? A gente está sempre correndo atrás. Mas, doutor, de um ano para o outro, a evolução dos equipamentos é absurda mesmo, assim, é um negócio que, se você fosse realmente, porque até aquela coisa, se a gente fosse comprar equipamento todo ano teria alguma coisa... Tipo um celular, assim, isso, né? É alguma coisa assim ou não? Não é tanto igual um celular, mas todo ano tem um lançamento. Como é que se controla para não querer todo ano comprar, né? Porque não é um preço de um celular, né? Não, o equipamento exatamente. Um pouquinho mais, né? E quanto melhor a qualidade, mais caro. Isso aí é igual o carro, né? Tem equipamento que a gente sabe que não pode ser desligado, né? Tem coisa muito alucinante isso na área da saúde. A área da radiologia, radiologia é fascinante por causa disso. Ela envolve muita coisa, né? Um pouco de empreendedorismo, um pouco de tecnologia, um pouco de medicina, física, muita medicina. Né? Muita medicina física, né? Tem tudo envolvido. Tem muita coisa envolvida. Um aparelho que não pode desligar é a ressonância magnética. Nunca, né? Não. É louco, né? Ela não desliga, ela não pode desligar. Eu almocei uma vez com um dos técnicos que é primo do amigo meu, que ele faz a instalação das ressonâncias. E, cara, ele começou a me contar o que é o equipamento em si. Ele disse, mano, você não tem noção o que é, cara. É muita tecnologia. Você vai lá e vê o equipamento, mas para chegar ali, para ser ligado, né, é um mundo. E ele falava para mim que não podia desligar. Isso, a gente tem, um dos equipamentos da radiologia que tem mais complexidade, a ressonância magnética, né? E nós fazemos anualmente um treinamento específico com nossa equipe de apoio que vem de Porto Alegre. A gente tem uma equipe de físicos que vem mensalmente físicos, né? Fazer a regulagem, vamos dizer assim, para ver se a gente está conseguindo tirar tudo que o aparelho pode nos entregar. E no início do ano, fizemos há 2 semanas atrás, a gente reúne toda a equipe da clínica, todo mundo que está envolvido, médicos, técnicos, tecnólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. A gente chama os bombeiros, né? Os bombeiros da cidade vão. E aí ali a gente explica, né, o que é a ressonância magnética, esse imã gigante que atrai tanta coisa, que eventualmente a gente vê aí os acidentes que acontecem na imprensa, né? É louco isso aí, né? Tem que ter um cuidado muito grande, né? Então
É interessante até a gente falar aqui um pouco, né? Que para quem já foi lá na clínica fazer exame, a gente passa um detector de metais antes de entrar na sala de exames, né? E tem que Por ser, quê? né? O que está acontecendo que eu tenho que passar? Porque não pode entrar nenhum tipo de metal, nenhum relógio, ele desmagnetiza cartão de crédito, ele atrai, ele acaba com tudo. Então, assim, ó, um dos acidentes famosos que teve no Brasil, por sinal, foi um acompanhante que foi junto com a mãe dele para fazer exame. Os dois trocaram a roupa, botaram aquela roupinha tradicional de hospital, só que ele era um policial, enfim, ele tinha um porte de arma. E ele não quis deixar a arma na roupa dele, ele entrou na sala de exames com a arma, o aparelho puxou, o imã gigante puxou a arma, arrancou do corpo dele, a arma bateu no aparelho, disparou, pegou nele e ele veio a falecer. Não, mas é louco demais isso aí. É bem que história que parece que o cara não acredita, né? Mas é verdade. Caraca, velho. Aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Isso deve fazer uns 2 anos, 1 ano e pouco, acredito eu. Então esses exemplos de acidentes que podem acontecer é o que nos faz a gente treinar a nossa equipe, botar na cabeça deles que pode acontecer com qualquer pessoa, que tem que passar o detector de metais de todo mundo. Ô, doutor, agora a pessoa entra na ingenuidade. Por exemplo, tu entra ali achando que vai atrair o metal de quem está dentro do aparelho, mas não é. Atrai de todo mundo que está dentro da sala. Uma correntinha, por exemplo. Uma correntinha, tem um caso que ele apresentou nos Estados Unidos. Ele estava com uma corrente, uma corrente mesmo. A corrente foi atraída e asfixiou a pessoa. E a pessoa veio a falecer com a corrente. Caraca, velho. Só que era uma corrente, né? Aquela correntona, assim. De americano. Então, me diz uma coisa, aquelas próteses. Era um acompanhante também. As próteses, agora uma curiosidade, a gente já estourou o tempo, tá? Você tem compromisso, mas as próteses, aquelas de antigas, né? De fêmur ali, eu não me lembro, de titânio, sei lá do que era aquilo. Isso também não pode? Pode. Daí pode? Pode. Então, hoje em dia existe um sistema, um sistema na internet, enfim, um site que tem todas as próteses, órteses e clipes cirúrgicos que podem fazer. Então, a pessoa que recebe uma órtese dessa, ela recebe um certificado. E ali naquele certificado tu pode averiguar na internet se aquilo ali é compatível com realizar uma RM. Existem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Mas hoje um clipe de aneurisma, por exemplo, pode ser feito uma ressonância magnética. Um clipe cardíaco, né? Imagina, um cardíaco, tá louco? Cara, né? Negócio... Então pode ser feito. Antigamente existiam. Ela pode gerar alguns artefatos na imagem, né? Uma prótese de quadril grande, por exemplo, pode dar distorcer um pouco a imagem. Marca-passo, por exemplo, é um problema? Dependendo do tipo. Porque tem alguns antigos, imagino que não poderia ser feito. Imagina, né, cara? Coisa antiga, muito diferente de hoje, né? Então, para isso, o que a gente faz? Para explicar também aos ouvintes, toda aquela parte burocrática que tem que responder um monte de pergunta, aquilo lá não é em vão, né? Aquilo é analisado por uma equipe, por uma enfermeira especializada. Quando tem alguma dúvida, ela vai até um médico e aquilo ali que vai fazer a triagem para ver se o equipamento o marca-passo, o clipe que essa pessoa tem é possível ou não de realizar o exame. Doutor, aqui não dá tempo para mais nada. Essa parte da curiosidade eu ia ficar a tarde toda aqui. Sempre um prazer, Rafa. Obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade. A gente já tem uma longa data aqui de parceria. É um prazer falar sobre esses assuntos, falar um pouco sobre endometriose, que é um assunto que eu tanto gosto, ainda mais no mês da mulher, 8 de março. Deixo aqui a minha mensagem, então, meus parabéns e a minha colaboração para todas aqui. Espero ter ajudado. Doutor Rafael Amante comigo, médico radiologista, sócio diretor da URC Diagnósticos, aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, domingo, hein? É domingo? Dia 8? Domingo dia 8, né? Prepara o presente, somos todos humanos.